República da Colômbia. Com uma população de 45 milhões de pessoas, a Colômbia é o segundo maior país da América Latina. Sua história remonta a mais de 500 anos e hoje o país é conhecido mundialmente por suas belezas naturais e rica cultura. Só que desde o final da década de 1940, a Colômbia tem enfrentado uma luta interminável e diabólica. O conflito armado colombiano tem início em 1948, durante o período conhecido como La Violência, no qual os partidos políticos liberal e conservador lutaram entre si, deixando mortos por todo o país. Com o fim da guerra entre os partidos no final da década de 1950, começam a surgir os grupos de guerrilha e um novo conflito armado vem à tona. Durante quase 20 anos, o governo colombiano tenta conter o avanço dos grupos esquerdistas como as Farc e ELN, mas devido ao grande investimento que eles recebiam da União Soviética e especialmente de Cuba, nenhum esforço é bem sucedido. Os fazendeiros, comerciantes e militares aposentados decidem não mais esperar pelo socorro do governo, e assim surgem os grupos paramilitares. Desde a década de 1960, as forças do governo, os guerrilheiros de esquerda e os paramilitares de direita têm se enfrentado em um dos conflitos armados mais duradouros do continente latino-americano. Alimentado pelo tráfico de cocaína, o conflito colombiano cresceu dramaticamente nas décadas de 1980 e 1990. Com a desmobilização de alguns grupos de ambos os lados ao longo dos últimos 20 anos, o conflito armado colombiano diminuiu de intensidade, mas não chegou ao fim. Ainda se ouve muito sobre as Farc e sobre os outros grupos de esquerda, mas o que pouco se comenta é que atualmente quem possui mais poder armado e influência em todas as camadas da sociedade colombiana são os grupos de direita. Entretanto, desde 2006, quando as Autodefensas Unidas da Colômbia entregam as armas, dois grupos de paramilitares surgem com força total para controlar as terras e o narcotráfico. Esses grupos são conhecidos como Paisas e Águilas Negras e atuam com mais força no norte da Colômbia. Alguns especialistas dizem que eles controlam cerca de 80% de todas as áreas do país, desde a economia até a escolha de políticos por voto de cabresto. O que acontece é que a Igreja colombiana existe e permanece em meio ao conflito armado. Por isso ela sempre pagou um alto preço para atuar no país. Vidas foram sacrificadas, cristãos foram ameaçados e feridos. O Ministério Portas Abertas classifica a Colômbia na posição 47 entre os países que mais perseguem aos cristãos. E foi em meio a esse contexto que um grupo de 13 apaixonados por missões decidiram realizar um projeto de apoio à igreja local, evangelização pessoal e ação social. O grupo saiu de diferentes lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, e embarcou para Montería, capital do departamento de Córdoba, norte da Colômbia. Ao chegarem à cidade, começaram uma jornada que os levaria para diversas cidades. A primeira delas, Caucásia, estava localizada a 2 horas e 30 minutos de distância dali. O grupo foi recebido pelo pastor Edgar e sua equipe e ministraram na igreja local que reuniu toda a liderança evangélica da região. Na manhã seguinte, o grupo participou de um café da manhã com pastores e teve a oportunidade de ouvir suas necessidades e lutas. Um deles era um ex-paramilitar que após sua conversão se tornou pastor. Após um tempo de ministração, a equipe viajou novamente. Para chegar a Pato, o grupo teve que tomar um barco e descer um rio durante 30 minutos. O que os viajantes não esperavam é que seriam parados pelo exército colombiano no meio do trajeto no rio para uma revista. Ao chegarem a Pato, começaram as atividades, que duraram 3 dias. O grupo teve reunião com todos os pastores e líderes da região e tiveram a oportunidade de ministrar em suas vidas e orar por cada um deles. Em Pato, foram realizadas atividades com crianças, diversas pregações para a igreja local, mulheres e pastores
e líderes. Foi organizada também uma partida de futebol contra a comunidade local como meio de evangelização. O tempo inteiro, os viajantes foram observados por cerca de 20 paramilitares que foram enviados por um grupo da região. No último dia, um comandante paramilitar responsável por 200 homens participou do culto e decidiu acompanhar os viajantes no regresso à Caucásia. No caminho até o barco, sua esposa, que já era cristã, ofertou um valor ao grupo do Apaixonados por Missões como meio de agradecer por tudo que Deus fez na vida de seu esposo naqueles dias. Dezenas de cristãos locais foram até o Porto de Pato para se despedirem do grupo. Ao chegarem à Caucásia, os viajantes participaram de mais uma partida de futebol, dessa vez contra os cristãos locais. No dia seguinte, os viajantes partiram para Corinto, a quase 6 horas de distância de Caucásia, que seria a base para as próximas atividades. Ao chegarem a Corinto, o grupo foi recebido com um jantar especial com os líderes da região, que se prepararam para todos os eventos da semana. Na manhã seguinte, o grupo se dividiu em 3 equipes e cada uma delas partiu para regiões diferentes. Foram visitadas 5 cidades: Mantagordal, Pueblo Cedro, Nueva Granada, Las Pailas e Tierra Alta. Em cada uma das cidades, as equipes realizaram diversas atividades: trabalhos com crianças, ministração em igrejas, reuniões com pastores e líderes. Em Tierra Alta, 2 pastores que vivem em situação de risco foram beneficiados com a compra de um terreno para cada. Depois de 2 longos dias, viajando pelos vilarejos da região norte da Colômbia, o grupo se reuniu mais uma vez em Corinto. Ali, iniciou o dia com uma reunião com pastores, líderes e seminaristas. Após um tempo de ministração na vida deles, o culto foi realizado. No dia seguinte, teve início a brigada médica. Ela durou 3 dias e atendeu 660 pacientes. Aliento de vida, sopla, vida, sopla. No último dia, a viagem foi encerrada com um culto de ação de graças e uma santa ceia. O grupo retornou ao Brasil impactado com tudo que Deus fez e ansioso por seguir servindo a igreja colombiana, contribuindo na evangelização dessa nação.